E se hoje fosse o dia em que a sua vida começasse a mudar de verdade? Não porque o mundo lá fora ficou mais fácil, mas porque algo dentro de você finalmente despertou. Talvez você esteja cansado, talvez esteja em silêncio lutando batalhas que ninguém vê, ou talvez esteja apenas tentando encontrar um motivo para não desistir. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante, com calma e verdade. Você não chegou aqui por acaso. Existe algo dentro de você que ainda acredita, mesmo fraco, mesmo escondido, mesmo em silêncio. E é exatamente por isso que esta mensagem existe. Hoje você não vai ouvir apenas palavras, você vai ouvir um lembrete do que você ainda pode se tornar. Então, antes de começarmos, se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar mais mensagens que fortalecem a mente e tocam o coração. Deixa o like, para que este vídeo alcance outras pessoas que também estão precisando de um recomeço. E comenta aqui embaixo, me conta de onde você está assistindo e o que você está vivendo nesse momento. Porque às vezes, uma simples mensagem pode ser o começo de uma nova história. Respira fundo e fica comigo até o final, porque isso aqui pode mudar a forma como você enxerga a sua vida. Havia um silêncio profundo naquela sala, um silêncio que não era vazio, era reflexão. E naquele instante, como se eu estivesse falando diretamente com a alma de cada leitor, eu disse: tudo o que você vê no mundo exterior já nasceu primeiro dentro da sua mente. Nada surge por acaso, nada é fruto do destino cego. Tudo começa como um pensamento, frágil no início, quase invisível, mas poderoso o suficiente para moldar impérios ou destruir sonhos. Então, eu te pergunto novamente, não como uma frase qualquer, mas como um espelho colocado diante da sua consciência. O que você tem alimentado dentro de si todos os dias? Porque aquilo que você repete em silêncio, ninguém vê, mas é exatamente isso que está construindo sua vida. Napoleon Hill ensinava, e eu aprendi observando os homens e mulheres que venceram e aqueles que fracassaram, que a mente não é apenas um órgão de pensamento, ela é uma oficina de criação. E nessa oficina, você é o mestre ou o escravo. Você está criando prosperidade ou cultivando limitações? Você está construindo uma estrada para o sucesso ou uma prisão invisível feita de crenças antigas, medos silenciosos e dúvidas repetidas? A verdade é simples, mas poucos têm coragem de aceitá-la. O mundo externo apenas responde ao que o mundo interno ordena. Se você pensa pequeno, a vida se torna pequena. Se você pensa com medo, o mundo se fecha diante de você. Mas se você pensa com visão, com propósito, com fé inabalável, então algo começa a mudar, não fora, mas dentro. E quando o dentro muda, o fora não tem escolha a não ser seguir. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes com pessoas comuns que decidiram um dia pensar diferente. Elas não tinham vantagem, não tinham riqueza, não tinham apoio, mas tinham algo mais poderoso, uma ideia sustentada na mente com intensidade suficiente para se tornar destino. E é aqui que poucos entendem o segredo. O pensamento sozinho não cria realidade, mas o pensamento alimentado com emoção, repetição e crença torna-se inevitável. Agora pare por um instante e reflita. Se seus pensamentos de hoje fossem projetados no seu futuro, você gostaria de viver esse futuro? Se a resposta for não, então você já sabe por onde começar a mudança, porque ninguém muda a vida sem antes mudar o que pensa em silêncio. E essa é a primeira lei invisível do sucesso. Tudo começa na mente, antes de aparecer no mundo. E então, depois de compreender que tudo nasce na mente, surge a pergunta que separa os que sonham dos que realizam. Você está apenas pensando ou está realmente vendo? Porque existe uma diferença invisível, mas decisiva, entre imaginar e visualizar. Imaginar é fraco, é passageiro.
É como uma nuvem que aparece e desaparece sem deixar marca. Mas visualizar é diferente. Visualizar é quando a mente deixa de ser um campo de ideias soltas e se torna uma tela viva, onde o futuro começa a ser desenhado com precisão. Napoleon Hill observou isso em homens que mudaram o mundo. Eles não esperavam ver para acreditar. Eles acreditavam tão profundamente que começaram a ver antes de existir. E aqui está um dos segredos mais perigosos para quem não está preparado. A realidade começa a obedecer aquilo que você consegue sustentar na mente com clareza emocional. Agora, eu quero que você pare e reflita comigo. Feche os olhos por um instante. Não literalmente agora, mas dentro da sua consciência. Você consegue se ver vivendo a vida que diz querer? Você consegue ver sua casa, seu trabalho, sua liberdade, seu dinheiro, sua paz? Ou tudo isso ainda parece distante demais, como se pertencesse a outra pessoa? Porque se você não consegue ver, você ainda não começou a criar. E isso não é filosofia, é funcionamento mental. A mente humana não diferencia o real do imaginado quando a emoção é forte o suficiente. Isso significa que, se você sentir algo com intensidade, repetição e crença, sua mente começa a tratá-lo como realidade. E aquilo que é tratado como realidade interna, cedo ou tarde, se manifesta externamente. Mas aqui está o ponto que separa os fortes dos fracos. A maioria das pessoas não suporta sustentar uma visão por tempo suficiente. Elas começam animadas, pensam grande por alguns dias, depois voltam para os mesmos pensamentos antigos. E então perguntam por que nada muda. Mas a resposta é simples e dura. Você não muda sua vida pensando uma vez. Você muda sustentando uma visão até ela vencer a realidade antiga. Napoleon Hill dizia que a mente precisa ser treinada como um músculo. E um músculo não cresce com intenção. Ele cresce com resistência, repetição e dor. A visão interior funciona da mesma forma. Você precisa insistir na imagem do seu futuro mesmo quando o presente grita o contrário, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando os resultados ainda não aparecem, mesmo quando tudo parece parado, porque é nesse silêncio que os vencedores são formados. E agora vem a pergunta que realmente separa os destinos. Você abandona sua visão no primeiro sinal de dificuldade, ou você a protege como se fosse sua própria vida, porque aquilo que você protege na mente começa a te proteger na realidade. E aquilo que você abandona internamente também te abandona externamente. Eu vi isso em homens que começaram do zero e se tornaram gigantes. Eles não tinham garantias, mas tinham algo que o mundo não podia tirar deles. Uma visão interna mais forte do que qualquer circunstância externa. E é aqui que a transformação começa a ficar real. Porque quando a visão interior se torna constante, o mundo exterior começa a entrar em conflito com ela. E esse conflito é necessário. Ele testa você. Ele pergunta silenciosamente: você realmente acredita nisso? Ou era apenas emoção passageira? E muitos desistem nesse ponto. Mas os poucos que continuam começam a perceber algo estranho. As oportunidades começam a mudar, as pessoas começam a aparecer, as ideias começam a surgir, as portas começam a abrir. Não porque o mundo mudou primeiro, mas porque a mente finalmente ficou firme o suficiente para mudar a direção da realidade. E então você entende o segundo grande princípio. Ver com a mente antes de ver com os olhos não é fantasia, é preparação para a manifestação. E agora eu te deixo com uma pergunta que ecoa como um desafio. Se tudo o que você vive hoje é resultado do que você sustentou ontem, o que você está sustentando agora que vai definir o seu amanhã?
E depois de entender que a visão interior é o ponto de criação de toda a realidade, existe um perigo silencioso que poucos percebem, mas que destrói mais sonhos do que qualquer fracasso externo. Eu o chamo de mente cega. A mente cega não é aquela que não pensa. É aquela que pensa, mas apenas no que já existe. Ela olha para o mundo e aceita tudo como definitivo. Ela observa a vida e conclui: é assim que as coisas são. E quando uma mente aceita o é assim que é, ela automaticamente fecha as portas para o poderia ser diferente. Napoleon Hill observou isso em sua jornada, estudando homens de sucesso e homens derrotados. E a diferença entre eles não era inteligência, não era talento, nem sorte, era visão. Os derrotados viam o mundo como ele era. Os vencedores viam o mundo como ele poderia ser. E aqui está uma verdade que pode incomodar. A maioria das pessoas não está vivendo. Está apenas reagindo ao que vê. Elas acordam, olham o mundo e reagem. Se há dificuldade, desânimo. Se há problema, medo. Se há atraso, desistência. Mas raramente alguém para e pergunta: isso que eu estou vendo é tudo o que existe? E essa pergunta muda destinos. Porque o mundo que você vê com os olhos físicos é apenas o resultado final de pensamentos antigos. Nada do que existe ao seu redor começou pronto. Tudo foi construído primeiro na mente de alguém. E se alguém criou, então pode ser recriado. Mas a mente cega não acredita nisso. Ela diz: isso não é para mim. Eu não consigo. É tarde demais. É difícil demais. E cada uma dessas frases é como uma corrente invisível prendendo o futuro ao passado. Então, eu te pergunto com toda a intensidade deste ensinamento: você está vendo a sua vida ou está apenas repetindo a visão dos outros? Porque muitas pessoas não estão vivendo a própria realidade. Estão vivendo a realidade que aceitaram por influência, medo ou repetição. E isso é o maior bloqueio da prosperidade. Napoleon Hill dizia que o homem só se torna livre quando aprende a pensar por si mesmo. Mas pensar por si mesmo exige coragem, porque significa duvidar do que o mundo inteiro aceita como verdade. Significa olhar para a limitação e dizer: isso não define quem eu posso me tornar. E aqui nasce o verdadeiro despertar. Quando você começa a enxergar além do óbvio, quando você começa a imaginar possibilidades onde outros só veem impossibilidades. Quando você começa a sustentar uma visão que ainda não tem confirmação externa, é nesse momento que você deixa de ser um observador da vida e se torna um criador dela. Mas existe um teste, e esse teste é cruel, porque no começo nada muda fora. Você continua no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com os mesmos desafios. E é exatamente aí que a mente cega tenta te puxar de volta. Ela sussurra: está vendo? Nada mudou. Você estava errado. Isso não funciona. Mas a verdade é outra. A realidade externa sempre demora para alcançar a transformação interna. E muitos desistem exatamente nesse intervalo. Mas os que permanecem começam a perceber algo sutil. Primeiro muda a forma de pensar, depois muda a forma de agir, depois muda a forma de enxergar oportunidades. E então, lentamente, o mundo começa a se reorganizar. Não porque ele mudou por conta própria, mas porque você deixou de ser alguém que apenas reage e passou a ser alguém que projeta. E agora você entende algo profundo. A mente cega vive no passado. A mente visionária vive no futuro. E entre essas duas existem apenas escolhas. E eu te deixo com uma pergunta que separa os dois caminhos. Você está preso ao que já aconteceu ou está criando o que ainda não existe? E quando a mente finalmente começa a enxergar além do que os olhos mostram, surge um ponto de ruptura.
Um momento em que a visão sozinha já não é suficiente, porque ver com a mente é o começo. Mas sustentar o invisível exige algo ainda mais profundo. Exige fé. E aqui não estamos falando de uma fé religiosa superficial ou repetida sem consciência. Estamos falando da fé que desafia a lógica, da fé que permanece de pé mesmo quando tudo ao redor já desistiu. Napoleon Hill chamou isso de um dos pilares invisíveis de toda a conquista humana. E ele observou algo curioso. Nenhum grande sucesso nasceu da certeza externa, mas sim da certeza interna sustentada no meio da incerteza externa. E é aqui que a maioria das pessoas falha, porque elas querem acreditar apenas quando já existe prova. Mas isso não é fé, isso é confirmação. A fé verdadeira funciona ao contrário. Ela acredita primeiro e permite que a prova venha depois. E agora eu te pergunto de forma direta, você só acredita no que já vê ou consegue sustentar o que ainda não existe? Porque o invisível não responde à dúvida. O invisível responde à convicção. E convicção não é emoção momentânea. É decisão repetida todos os dias, mesmo quando nada parece estar acontecendo. Eu já vi isso acontecer com pessoas comuns, que não tinham nada além de uma ideia na mente e uma resistência interna enorme ao redor. Elas não tinham garantias, não tinham apoio, não tinham validação, mas tinham algo que o mundo não conseguia roubar. A crença inabalável de que aquilo que elas viam por dentro era mais real do que o que viam por fora. E isso muda tudo. Porque quando você acredita no invisível com intensidade suficiente, você começa a agir como se ele já estivesse em construção. E suas ações mudam, e suas decisões mudam, e sua postura muda. E sem perceber, você começa a caminhar em direção a uma realidade que ainda não chegou, mas já está sendo moldada. Napoleon Hill dizia que a mente não distingue o que é vivido do que é intensamente imaginado com emoção. E isso significa algo poderoso. A sua fé não é apenas crença, é programação mental. Mas existe um ponto crítico aqui, porque a fé também é testada. E o teste da fé nunca vem quando tudo está dando certo. Ele vem no silêncio, vem quando você começa algo novo e nada acontece, vem quando você insiste e ninguém reconhece, vem quando você acredita, mas o mundo ignora. E nesse momento, duas coisas podem acontecer: ou você desiste, ou você se torna mais forte. E a diferença entre os dois destinos não está no que acontece fora, mas no que você decide sustentar dentro. Porque a dúvida destrói lentamente, mas a fé constrói silenciosamente. E enquanto a dúvida fala alto, a fé trabalha em silêncio. Agora pense comigo, quantas vezes você já abandonou algo não porque era impossível, mas porque parecia demorar demais? E aqui está uma verdade dura, mas necessária. O invisível sempre demora mais do que o ego suporta esperar. Mas isso não significa que não está funcionando. Significa apenas que ainda está se formando. Napoleon Hill chamaria isso de o tempo de maturação da mente, onde o pensamento já foi plantado, mas ainda não floresceu no mundo físico. E é nesse intervalo que muitos perdem tudo, mas os poucos que continuam sustentando a visão com fé começam a ver algo extraordinário acontecer. Primeiro, dentro deles, uma mudança de postura, uma nova forma de pensar, uma força interna que não existia antes, e depois, fora deles. Situações começam a se reorganizar, encontros começam a acontecer, caminhos começam a se abrir, não por acaso, mas porque a mente finalmente ficou firme o suficiente para sustentar o invisível até ele se tornar visível. E então você entende algo profundo. A fé não muda o mundo instantaneamente, mas muda você até o mundo não ter escolha a não ser mudar junto. E agora eu te deixo com uma pergunta que ecoa como um teste final.
Se tudo que você ainda não tem está apenas no estágio invisível de criação, você tem fé suficiente para continuar mesmo sem ver? E quando a fé começa a se firmar no invisível, algo ainda mais decisivo precisa acontecer dentro do ser humano. Algo que separa definitivamente os sonhadores dos realizadores, porque fé sem direção se perde no ar. E é aqui que nasce uma das leis mais importantes que Napoleon Hill observou em todos os homens de sucesso que estudou. O desejo precisa ser definido. Não basta querer melhorar de vida, não basta desejar ser rico, não basta sonhar com uma vida diferente. Isso é nebuloso demais, fraco demais, disperso demais. O universo não responde à confusão, ele responde à clareza. Então eu te pergunto com total seriedade, o que exatamente você quer construir na sua vida? Se você não consegue responder isso com precisão, então você ainda não começou a criar nada. Apenas está reagindo aos desejos soltos da sua mente. Napoleon Hill dizia que todo homem que alcança sucesso começa com um desejo tão claro que parece quase impossível ignorá-lo. E esse desejo não é superficial. Ele não é emocional passageiro. Ele não é uma ideia vaga. Ele é uma chama interna que começa a dominar pensamentos, decisões e comportamentos. E quando isso acontece, algo muda profundamente. Você não pensa mais como todos os outros. Você não age mais como todos os outros. Você não aceita mais o que todos aceitam. Porque agora existe um alvo, e um homem com alvo definido nunca anda em círculos. Mas aqui está o ponto que muitos ignoram. O desejo definido não é apenas mental. Ele precisa ser emocionalmente carregado. Porque ideias fracas morrem na primeira dificuldade. Mas ideias emocionalmente carregadas sobrevivem até ao impossível. E então nasce uma pergunta que pode te confrontar profundamente. Se o seu desejo desaparecesse amanhã, o que dentro de você continuaria lutando por ele? Porque quando o desejo é verdadeiro, ele não depende de motivação externa. Ele se torna interno, constante, quase inevitável. E é nesse ponto que o ser humano começa a mudar sem perceber. Ele começa a observar oportunidades onde antes via obstáculos. Ele começa a tomar decisões com mais coragem. Ele começa a se afastar do que não combina com sua visão. Não porque alguém mandou, mas porque o desejo agora está guiando a vida. E Napoleon Hill chamaria isso de o início da transformação consciente. Mas existe algo ainda mais profundo aqui, porque o desejo definido não é apenas sobre o que você quer ganhar, mas sobre o que você está disposto a se tornar. E essa é a parte que muitos não querem encarar. Você pode desejar riqueza, mas está disposto a pensar como alguém rico? Você pode desejar liberdade, mas está disposto a agir com disciplina? Você pode desejar sucesso, mas está disposto a abandonar o conforto da estagnação? Porque o desejo verdadeiro exige transformação interna, e sem transformação, o desejo vira apenas frustração repetida. Agora observe algo importante. Quando o desejo é fraco, qualquer distração o destrói. Mas quando o desejo é forte, nenhuma distração consegue desviá-lo completamente. E é por isso que alguns desistem e outros continuam por anos, até o impossível ceder. Napoleon Hill dizia que o universo não rejeita desejos claros e sustentados. Ele apenas testa a intensidade com que você os mantém. E esse teste não é bonito. Ele vem na forma de atrasos, de dúvidas, de críticas, de silêncio, de momentos onde nada parece acontecer. E é exatamente aí que muitos param. Mas os poucos que entendem a lei continuam sustentando o desejo como uma ordem interna, não como um pedido externo. E então algo começa a mudar, não no mundo ainda, mas dentro da mente. A mente começa a trabalhar mesmo em silêncio, começa a conectar ideias,
Começa a observar caminhos antes invisíveis, começa a reorganizar percepções e, sem perceber, você já não é mais a mesma pessoa que começou. E aqui está a verdade mais importante deste capítulo. O desejo definido não muda apenas o seu destino, ele muda quem você precisa ser para alcançá-lo. E agora eu te deixo com uma pergunta que separa os que vivem de verdade dos que apenas existem. Se tudo o que você quer depende da clareza do seu desejo, o seu desejo é forte o suficiente para te transformar ou ainda é fraco demais para te mover? E depois que o desejo se torna claro, definido e emocionalmente vivo dentro da mente, surge um ponto que separa definitivamente aqueles que apenas sonham daqueles que realmente transformam a realidade. Porque pensar não é suficiente. Imaginar não é suficiente. Sentir não é suficiente. Existe um elemento que decide tudo: a ação imediata. Napoleon Hill observou que todos os homens que saíram da pobreza mental para a riqueza material tinham algo em comum. Eles não esperavam o momento perfeito. Eles criavam o momento. E aqui está uma verdade que poucos estão dispostos a aceitar. O momento perfeito nunca existe. Ele é uma ilusão criada pela mente para adiar decisões difíceis. E enquanto você espera pelo momento certo, a vida continua avançando sem você. Agora eu te pergunto de forma direta: quantas oportunidades você já perdeu esperando se sentir pronto? Porque a verdade é simples e dura. Ninguém está pronto no início. As pessoas se tornam prontas através da ação. E é exatamente aqui que o espírito da ação imediata separa os destinos humanos. Aquele que age, aprende. Aquele que espera, enfraquece. Aquele que se move, ajusta. Aquele que hesita, congela. Napoleon Hill dizia que a ação é o elo entre o desejo e a manifestação. Sem ação, o desejo é apenas pensamento. Com ação, o desejo começa a ganhar forma no mundo físico. Mas existe um detalhe que quase ninguém entende. Não é qualquer ação. É ação imediata e consistente. Porque agir uma vez não muda nada. Agir quando é conveniente não muda nada. Agir apenas quando há motivação não muda nada. O que muda a realidade é a decisão de agir mesmo sem garantias. E aqui nasce o verdadeiro teste do ser humano. Você age apenas quando se sente seguro, ou você age porque decidiu vencer, porque a mente sempre vai tentar te proteger do desconforto. Ela vai dizer: espere mais um pouco, pense melhor, não é o momento. Mas essa voz não é sabedoria. Muitas vezes é medo disfarçado de prudência. E quem confunde medo com inteligência permanece parado a vida inteira. Agora observe algo profundo. Toda grande realização começou com um pequeno ato de coragem. Um passo, uma decisão, uma tentativa, e depois outro, e outro, e outro, até que aquilo que parecia impossível começa a se tornar inevitável. E é assim que o invisível começa a ganhar forma, não por pensamento isolado, mas por movimento contínuo. E Napoleon Hill dizia algo poderoso: a ação é o verdadeiro teste da fé. Porque é fácil acreditar quando tudo está parado. Mas a crença real se revela quando você age sem ver resultados imediatos. E é nesse ponto que muitos desistem. Porque querem resultados rápidos, mas não querem consistência. Querem mudança, mas não querem desconforto. Querem sucesso, mas evitam o processo. Mas o universo não negocia com pressa. Ele responde com constância. E agora eu te pergunto com profundidade: o que você já sabe que precisa fazer, mas ainda não fez? Porque esse espaço entre saber e agir é onde a maioria das vidas fica presa. E enquanto isso não for quebrado, nada muda de verdade. Mas quando você decide agir imediatamente, mesmo sem sentir segurança, algo poderoso acontece. Você começa a criar evidências internas de capacidade. E essas evidências mudam sua identidade.
E quando a identidade muda, o destino começa a obedecer. Napoleon Hill chamaria isso de o despertar do poder pessoal, porque agora você não é mais alguém que pensa sobre mudança. Você é alguém que está em movimento, e movimento gera direção. Direção gera progresso. Progresso gera transformação. E transformação gera destino. E então você percebe algo profundo. Não é o tempo que muda a sua vida, é o que você faz dentro dele. E agora eu te deixo com uma pergunta que corta como um espelho. Se você tivesse começado a agir ontem com coragem total, onde você estaria hoje? E quando a ação começa a se tornar parte da sua identidade, algo inevitável acontece. Você passa a se confrontar com a verdade mais difícil de todas. Não a verdade do mundo, mas a verdade de si mesmo. Porque existe um espelho que ninguém consegue escapar. E esse espelho não está na parede, ele está na vida. Napoleon Hill dizia que o homem não é o que pensa que é. O homem é o que ele prova ser através dos resultados que constrói. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de encarar. A sua realidade atual não é um acidente, é um reflexo. Um reflexo dos seus pensamentos mais repetidos, das suas decisões mais frequentes, das suas ações mais consistentes. E quando você entende isso profundamente, algo dentro de você muda, porque você para de culpar o mundo e começa a observar a si mesmo. Agora eu te pergunto de forma direta, o que a sua vida está refletindo sobre você hoje? Porque o espelho da mente não mente. Ele apenas devolve exatamente aquilo que você alimentou em silêncio por muito tempo. E isso pode ser desconfortável, mas também pode ser libertador. Porque se o que você vê foi construído, então também pode ser reconstruído. Napoleon Hill observou que os homens mais bem-sucedidos não eram aqueles que tinham as melhores condições, mas aqueles que decidiram mudar a imagem interna antes de mudar a externa. Eles não esperaram a vida melhorar para se sentirem melhores. Eles se tornaram melhores para que a vida melhorasse, e isso muda tudo. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O espelho não muda imediatamente quando você muda por dentro. Ele demora, e esse atraso é o maior teste da mente humana. Porque você começa a pensar diferente, mas ainda vive resultados antigos. Você começa a agir diferente, mas ainda vê os mesmos padrões ao redor. E nesse intervalo, a mente fraca desiste. Ela diz, não está funcionando. Mas a mente forte entende, está apenas se ajustando. E essa diferença define destinos. Agora observe algo profundamente importante. Toda mudança real começa invisível. Primeiro muda o pensamento, depois muda a atitude, depois muda a energia, depois muda a direção. E só então o mundo externo começa a refletir. E isso exige paciência emocional. Não a paciência de esperar passivamente, mas a paciência de continuar agindo sem ver ainda o reflexo completo. E aqui nasce o verdadeiro espelho da mente. Ele não mostra quem você quer ser. Ele mostra quem você tem sido com consistência, mas também mostra algo ainda mais poderoso, quem você está se tornando agora. E isso significa que você nunca está preso. Você está sempre em construção. Napoleon Hill dizia que o homem pode transformar sua vida ao transformar sua imagem mental dominante. E isso quer dizer que se você muda a forma como se vê, você muda a forma como vive. Mas isso não acontece com uma decisão emocional isolada. Acontece com repetição consciente, com escolhas diárias, com pequenas vitórias invisíveis, com disciplina quando ninguém está olhando. E aos poucos, o espelho começa a responder. E então você percebe algo extraordinário. Você não estava mudando o mundo. Você estava mudando o observador do mundo. E quando o observador muda, tudo muda junto. Agora eu te deixo com uma pergunta que vai direto ao núcleo da consciência.
Se sua vida é um espelho dos seus pensamentos, o que você precisa mudar dentro de você para mudar tudo ao seu redor? E quando o espelho da mente começa a revelar com mais clareza quem você tem sido e quem você está se tornando, chega um ponto inevitável na jornada de qualquer ser humano que busca transformação real. Um ponto onde o mundo exterior ainda não mudou, mas o mundo interior já não é mais o mesmo. E é exatamente nesse intervalo que acontece algo que poucos suportam: o silêncio. O silêncio não é vazio. O silêncio é pressão. É o espaço onde nada ainda floresceu fora, mas tudo já começou a crescer dentro. Napoleon Hill observou isso em todos os grandes homens que estudou. Eles não começaram suas jornadas no auge do reconhecimento. Eles começaram no anonimato, no escuro, no invisível, no silêncio. E esse silêncio não é confortável, porque enquanto você muda internamente, o mundo não aplaude. Ele não valida, ele não confirma, ele apenas continua igual. E isso testa profundamente a mente humana. Agora eu te pergunto com sinceridade: você consegue continuar quando ninguém está vendo? Porque é aqui que a maioria desiste. Não por falta de capacidade, não por falta de sonho, mas por falta de resistência ao silêncio do processo. E o silêncio é cruel para quem depende de validação externa. Porque ele não responde, ele não recompensa imediatamente, ele não mostra resultados rápidos, ele apenas observa você. E nesse momento, duas versões de você começam a existir ao mesmo tempo. Uma quer desistir, a outra quer persistir. Uma quer voltar ao conforto antigo, a outra quer construir algo novo. E a batalha mais importante da sua vida não acontece fora, acontece nesse silêncio interno. Napoleon Hill dizia que os homens mais fortes não são aqueles que vencem os outros, mas aqueles que vencem a si mesmos no momento em que ninguém está olhando. E aqui está uma verdade que poucos suportam ouvir. O silêncio não está te ignorando, ele está te formando. Ele está testando sua consistência, está medindo sua disciplina, está avaliando se sua visão é real ou apenas emoção passageira. Porque tudo que não é real morre no silêncio, mas tudo que é verdadeiro cresce nele. E enquanto o mundo não vê nada acontecendo, algo profundo está sendo construído. Caráter, disciplina, identidade, resistência. E isso é mais importante do que qualquer resultado externo, porque resultados podem ser temporários, mas identidade construída no silêncio é permanente. Agora observe algo poderoso. Os grandes não falavam antes de vencer. Eles construíam antes de falar. Eles não precisavam provar nada para o mundo, porque já tinham provado tudo para si mesmos. E esse é o verdadeiro poder invisível do silêncio. Ele separa o superficial do profundo, o passageiro do permanente, o fraco do forte. E aqui nasce uma pergunta que confronta profundamente. Você está suportando o silêncio ou está fugindo dele? Porque fugir do silêncio é fugir do processo, e fugir do processo é fugir do destino. Mas quem permanece começa a perceber algo sutil. No início, nada muda fora, mas algo muda dentro. Você começa a pensar diferente sem esforço. Começa a reagir diferente sem perceber. Começa a enxergar oportunidades onde antes não via nada. E isso não é acaso, é construção silenciosa. Napoleon Hill dizia que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, mesmo quando ninguém está vendo. E isso significa que o silêncio não é ausência de progresso, é progresso invisível. Mas existe um teste final nesse estágio: a dúvida. A dúvida aparece exatamente quando você começa a ficar mais próximo de mudar de nível. Ela sussurra: talvez isso não seja para você. Talvez você esteja perdendo tempo. Talvez nada vá acontecer. E muitas pessoas acreditam nisso, porque ainda não veem resultados externos. Mas a verdade
é que a dúvida aparece quando o processo está funcionando. Porque tudo que cresce é testado. Agora observe profundamente. Se você desistir no silêncio, você nunca verá o resultado. Mas se você permanecer no silêncio, o resultado inevitavelmente aparece. E quando aparece, ele parece repentino para o mundo. Mas nunca é repentino para quem construiu. É apenas o momento em que o invisível se torna visível. E então você entende algo transformador. O silêncio não é ausência de resposta. É o tempo necessário para a resposta se formar. E agora eu te deixo com uma pergunta que define maturidade mental. Se ninguém estivesse vendo sua jornada, você continuaria caminhando na mesma direção? E quando o silêncio já te moldou, quando a dúvida já te testou, quando a ação já começou a fazer parte da sua identidade, existe um momento em que tudo aquilo que parecia invisível começa a se revelar de uma forma sutil, mas extremamente poderosa, não como explosão, mas como construção inevitável. E é nesse ponto que você começa a entender uma das leis mais profundas da existência humana. Nada externo resiste a uma mente que se tornou consistente por dentro. Napoleon Hill chamou isso de domínio mental, o estado em que o pensamento deixa de ser instável e passa a ser direção. E aqui está a verdade que poucos compreendem. Não é o que você pensa uma vez que muda sua vida. É o que você pensa repetidamente até que isso se torne parte de quem você é. Agora me responda dentro de si mesmo. O que você tem repetido mentalmente todos os dias da sua vida? Porque a repetição não é neutra. Ela não apenas reforça ideias, ela constrói destinos. E é por isso que duas pessoas podem viver o mesmo ambiente, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, e ainda assim terem destinos completamente diferentes. Porque não é o mundo externo que define o resultado. É a forma como a mente interpreta, sustenta e responde ao mundo. Napoleon Hill dizia que a mente é como um jardim, e todo jardim cresce, com ou sem controle. Se você não planta consciência, a mente planta medo. Se você não planta direção, a mente planta confusão. Se você não planta propósito, a mente planta distração. E então, sem perceber, você começa a viver uma vida que não escolheu conscientemente, mas agora você já não está mais nesse ponto. Agora você entende algo essencial. A mente não pode ser deixada no automático se você deseja um destino consciente. E aqui nasce a lei da conquista mental. Aquilo que você domina dentro de si começa a se refletir fora de você. Mas dominar a mente não significa nunca ter pensamentos negativos. Significa não permitir que eles se tornem o padrão dominante. Significa escolher novamente, e novamente, e novamente, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não há motivação, mesmo quando o mundo interno tenta te puxar para trás. E aqui está o segredo que separa os que vencem dos que permanecem presos. Não é a ausência de pensamento negativo, é a recusa em viver nele. Agora, observe profundamente. Toda grande conquista começa como uma ideia instável. No início, ela parece frágil, parece distante, parece improvável. Mas quando essa ideia é repetida com emoção, sustentada com disciplina e protegida com foco, ela começa a se fortalecer dentro da mente. E aquilo que era fraco se torna dominante. E aquilo que era apenas pensamento se torna direção. E aquilo que era direção se torna realidade. Napoleon Hill observou isso repetidamente em homens que mudaram suas vidas completamente. Eles não eram os mais inteligentes, nem os mais favorecidos, nem os mais preparados inicialmente, mas eram os mais consistentes mentalmente. Eles não deixavam a mente voltar ao caos antigo. Eles escolhiam conscientemente o pensamento que iriam sustentar. Isso muda tudo. Mas existe um ponto ainda mais profundo aqui. A mente não apenas cria resultados,
ela cria identidade. E identidade é o que determina tudo. Porque você não age de acordo com o que quer. Você age de acordo com quem você acredita que é. E é por isso que a mudança real não começa no comportamento, começa na identidade mental. Agora, eu te pergunto com profundidade, quem você tem sido dentro da sua mente quando ninguém está olhando? Porque esse você invisível é quem está escrevendo sua história visível. E aqui está a virada desta lei. Quando você começa a dominar seus pensamentos, você começa a dominar suas decisões. Quando domina suas decisões, domina seus hábitos. Quando domina seus hábitos, domina seu destino. E isso não acontece de uma vez. Acontece em camadas, silenciosamente, consistentemente, inevitavelmente. Então, sem perceber, você já não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Você já não pensa igual, já não reage igual, já não aceita qualquer coisa, porque a mente começou a obedecer você, ao invés de você obedecer à mente. E agora, você entende algo transformador. O verdadeiro poder não está em controlar o mundo. Está em controlar o que o mundo faz dentro da sua mente. E eu te deixo com uma pergunta que define maturidade absoluta. Se sua mente fosse totalmente dominada hoje, que tipo de vida ela estaria construindo para você? E agora, depois de atravessar a mente, a visão, o silêncio, a fé, o desejo e o domínio mental, chegamos ao ponto mais importante de toda esta jornada. O ponto onde não existe mais teoria, nem apenas reflexão, nem apenas entendimento. Existe responsabilidade. Porque quando você compreende como a mente funciona de verdade, você já não pode mais fingir ignorância. Napoleon Hill dizia que, uma vez que o homem compreende o poder do pensamento, ele passa a ser responsável por tudo o que constrói na própria vida. E isso muda tudo. Porque agora você entende algo que não pode ser desfeito. Você não está apenas vivendo o seu futuro. Você está criando ele agora, não amanhã. Não quando estiver pronto. Não quando tudo melhorar. Agora, neste exato momento. Cada pensamento que você permite, cada emoção que você sustenta, cada decisão que você adia ou executa, tudo isso está desenhando uma versão futura de você. E aqui está a verdade mais profunda desta jornada. O futuro não chega. Ele é construído silenciosamente no presente. E quando chega, parece repentino apenas para quem não estava consciente da construção. Mas para quem entende, nada é surpresa. Agora eu te pergunto com total honestidade interna. Você está satisfeito com o futuro que está construindo hoje? Porque o que você vive amanhã já está sendo decidido nas suas escolhas invisíveis de hoje. E isso inclui o que você pensa quando ninguém está vendo, o que você acredita quando está em silêncio, o que você repete quando está sozinho. Napoleon Hill ensinava que o homem é o resultado direto daquilo que domina sua mente com mais frequência. E isso significa algo muito sério. Se você não está consciente dos seus pensamentos, você está sendo governado por eles. Mas quando você se torna consciente, você assume o comando. E assumir o comando não é fácil, porque significa parar de culpar circunstâncias. Significa parar de esperar condições ideais. Significa parar de viver no modo automático e começar a viver no modo intencional. E aqui está o ponto onde muitos desistem de si mesmos. Eles querem mudar o destino, mas não querem mudar a disciplina interna. Querem resultado, mas não querem consistência. Querem transformação, mas não querem responsabilidade. Mas a verdade é simples e inegociável. Não existe mudança externa sem reorganização interna. E agora, depois de toda essa jornada, você já sabe disso. Você já viu que tudo começa na mente, que a visão cria direção, que a fé sustenta o invisível, que o desejo define o alvo,
que a ação materializa, que o silêncio forma, que a mente constrói identidade e que a repetição cria destino. E agora tudo converge para uma única verdade. Você já está criando sua vida, quer perceba ou não. A única diferença entre quem vence e quem permanece parado é a consciência desse processo. Agora pense profundamente. Se cada pensamento seu fosse uma semente plantada no tempo, o que você estaria colhendo daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? Daqui a 10? Porque o tempo não pergunta se você está pronto. Ele apenas entrega o resultado do que foi plantado. E isso não é ameaça, é liberdade. Porque se você pode criar inconscientemente, também pode criar conscientemente. E isso devolve o poder para suas mãos. Napoleon Hill dizia que o maior presente dado ao homem é o poder de escolher seus pensamentos. Porque quem escolhe seus pensamentos, escolhe sua realidade. E agora você está diante do último nível de entendimento. Não há separação entre pensamento e destino. Apenas tempo entre causa e efeito. E nesse intervalo, muitos se perdem. Mas os que entendem se alinham. E quando se alinham, começam a viver de forma diferente. Não por acaso, mas por consciência. E agora, neste encerramento, eu não te deixo com uma frase vazia. Eu te deixo com um espelho final. Se tudo o que você vive hoje é resultado do que você pensou, acreditou e repetiu no passado, o que exatamente você precisa mudar agora para nunca mais repetir a mesma história? Porque este é o verdadeiro ponto de virada. Não é o que você quer ser, é o que você decide sustentar a partir de agora. E aqui termina não apenas uma mensagem, mas um ciclo de consciência. E agora que você chegou até aqui, entenda algo profundamente simples, mas extremamente poderoso. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir isso. Porque toda ideia, quando permanece tempo suficiente dentro da mente, começa a te transformar por dentro antes de qualquer mudança aparecer por fora. Napoleon Hill dizia que o homem se torna aquilo que ele pensa com mais intensidade e repetição. Mas existe algo ainda mais forte do que isso. O homem se torna aquilo que ele decide não abandonar dentro de si. Agora você já sabe, o pensamento cria direção, a visão cria destino, a fé sustenta o invisível, o desejo define o alvo, a ação constrói o caminho, o silêncio forma o caráter, a mente molda a identidade. E o tempo apenas revela o que já foi criado. Então agora resta apenas uma pergunta final. E ela não é para ser respondida com palavras, mas com vida. A partir de hoje, você vai continuar sendo o mesmo pensamento de antes? Ou vai finalmente se tornar o criador consciente da sua própria realidade? Porque no fim, não existe destino fixo. Existe apenas uma escolha repetida todos os dias. Continuar como você era, ou começar a agir como quem você nasceu para ser. E essa escolha, ninguém pode fazer por você. E se você chegou até aqui, então não foi por acaso. Talvez você tenha vindo em busca de motivação. Talvez estivesse procurando respostas. Ou talvez só precisava lembrar que ainda existe algo dentro de você que não desistiu. E agora, depois de tudo isso, eu quero que você entenda uma coisa com o coração aberto. Você ainda não terminou a sua história. O que você vive hoje não é o seu destino final. É apenas o capítulo atual de uma jornada que ainda está sendo escrita. E mesmo quando tudo parecer difícil, mesmo quando ninguém acreditar, mesmo quando o silêncio pesar, existe uma força dentro de você que ainda quer tentar mais uma vez. Não ignore isso, porque é exatamente essa força que separa quem desiste de quem vence. Agora, antes de você sair deste vídeo, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se inscreva no canal porque aqui você vai encontrar mais mensagens como essa, que não falam só com a mente, mas também com a alma. Deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que estão precisando de um recomeço hoje.
e comenta aqui embaixo. Me diz de onde você está assistindo e o que essa mensagem tocou dentro de você. Eu leio muitos comentários e talvez o seu possa inspirar outra pessoa a não desistir também. E lembre-se, você não está atrasado, você não está perdido, você está em construção. E toda construção precisa de tempo, fé e continuidade. Então, não pare aqui, porque o melhor da sua história ainda está por vir.